Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da eliminação do Verdão na Copa Libertadores Sub-20. Neste domingo tivemos uma verdadeira decisão contra o Boca Juniors. Quem vencesse, avançava, com o Boca Juniors tendo a vantagem do empate, com os confrontos, com os resultados que tivemos neste final de semana nos outros grupos. Foi constatado isso, o Palmeiras no grupo C e o Boca também, foram os últimos a jogar no domingo já à noite, Então, por exemplo, o Cerro Porteño no grupo B terminou como o melhor dentre os segundos colocados, com 6 pontos. Então, se o Palmeiras empatasse contra o Boca na última rodada, ficaria em segundo do grupo com 5 pontos, Então já não era o suficiente. Resumindo, e repetindo também, o Palmeiras precisava da vitória ontem contra o Boca. E ela não veio, acabou vindo um empate em 2-2, Palmeiras mostrou novamente poder de reação, acho que isso fica de bom, nesses 3 jogos. Palmeiras que mostrou até um certo nervosismo em alguns momentos, mas mesmo assim conseguiu colocar a bola no chão, cabeça no lugar ali para, na raça, empatar as partidas, tanto que o Verdão saiu atrás nos 3 jogos da fase de grupos. Contra o Huachipato chegou a virar, mas tomou um gol no finalzinho. Contra o Defensor virou a partida e ganhou a partida, marcando um gol aos 47 do segundo tempo. E contra o Boca não só saiu atrás do placar no 1-0, mas o Boca fez 2-0 no Verdão. E aí o Palmeiras foi atrás, buscou 2-2, mas já bem na reta final da partida. O terceiro gol, infelizmente, não veio. Com isso, as semifinais da Libertadores Sub-20 serão entre Boca Juniors e Peñarol e também Del Valle contra o Cerro Porteño. Repito, o Cerro, uma equipe paraguaia, foi a melhor dentre as segundas colocadas. Palmeiras não conseguiu esse posto, acho que muito por conta do primeiro jogo, Infelizmente o primeiro jogo acabou atrapalhando muito os planos do Verdão. A gente falou aqui, Eu fiz o vídeo sobre todos os confrontos até aqui, o pós-jogo de todos os confrontos, e a primeira partida foi contra o Huachipato do Chile, até antes da Libertadores Sub-20 começar, muita gente apontava o time chileno como o pior do grupo, e isso acabou sendo comprovado pela pontuação, O Huachipato terminou a fase de grupos com apenas 1 pontinho, exatamente esse ponto conquistado contra o Verdão na primeira rodada, Então o Huachipato só pontuou contra o Palmeiras. E vocês lembram da maneira que foi, Infelizmente mesmo a gente vai ter que falar do Kaique aqui. Eu nunca gosto de responsabilizar ou falar de algum jogador em específico, até porque a gente sempre aprende muito com o Abel, nosso técnico do profissional. A gente sabe que o coletivo hoje é a base de tudo, E realmente o coletivo do Palmeiras não funcionou na Libertadores. Mas o Kaique falhou feio no primeiro jogo, depois salvou o time no segundo jogo, é verdade, contra o Defensor, fez uma defesaça, aliás, fez boas defesas ao longo da Libertadores. Mas aquela falha específica no primeiro jogo, até por ser no finalzinho, o Palmeiras estava conseguindo uma vitória, e acho que era o plano do Palmeiras, era exatamente esse, conseguiu uma vitória nos 2 primeiros jogos, que eram os jogos mais fáceis contra o Huachipato e também contra o Defensor, conseguir 6 pontos nessas 2 partidas, e daí sim chegar com a vantagem do empate contra o Boca, até marcando uma quantidade de gols ali considerável. O Boca teve até mais dificuldades, tanto que ganhou do Huachipato por 1-0 e ganhou do Defensor também por 1-0. Então, ou seja, se o Palmeiras tivesse ganhado aquele primeiro jogo por 2-1 do Huachipato, também ganhou do Defensor por 2-1, Então, aí sim era o Verdão que chegaria na última rodada com a vantagem do empate, porque acabou fazendo mais gols que o Boca na trajetória. De destaques positivos, a gente tem que falar do Tales, que foi o artilheiro do Palmeiras na competição. Aliás, marcou nos 3 adversários. O Tales marcou na estreia contra o Huachipato, marcou contra o Defensor também, e contra o Boca foi ele quem fez o gol que diminui o placar, o gol do 2-1. E aí quem fez o segundo gol do Verdão contra a equipe argentina foi o Estevão, Mais um destaque do Palmeiras. Aliás, o Tales, 3 gols em 3 jogos. Já o Estevão teve 2 participações em gols em 2 jogos, porque contra o Defensor foi ele que fez a tabela ali, quem deu assistência para o gol do Gilberto, um gol muito comemorado, o gol da vitória do Palmeiras, e o Estevão participou desse gol, entrou muito bem contra os uruguaios, e agora contra os argentinos do Boca também entrou muito bem, fez um golaço, daqui a pouco a gente vai assistir, foi muito bonito o gol do Estevão, e entrou bem demais nas 2 partidas, e aí fica o questionamento, Por que o Estevão foi reserva, joga demais, é um extra classe e acabou jogando poucos minutos, A verdade é essa, o Estevão não completou 90 minutos, em 3 jogos nessa Copa Libertadores. Entrou contra o Boca no intervalo, entrou contra o Defensor ao longo do segundo tempo. Enfim, acho que merecia ter jogado mais,
o Estevão. Aí fica também uma curiosidade sobre o Michel, né? O Michel acabou a Libertadores Sub-20 para o Palmeiras e acabou, consequentemente, para o Michel, e ele não entrou em nenhum jogo. O Michel não participou das 2 últimas copinhas, não entrou, né? Nenhum jogo dessa Libertadores, e também não participou do Sul-Americano Sub-20 lá em janeiro com a seleção, ele acabou se machucando na preparação, e não participou do Mundial recente, agora que tivemos o Kaique, o Giovani, né, o Kevin com a seleção brasileira. O Michel também tinha sido convocado, mas também se lesionou. Então, seja por opção, por lesão, enfim, o Michel acabou perdendo todas as últimas 5 principais competições da categoria Sub-20. E um desfalque do Verdão nessa última partida foi o Daniel, né? O Daniel acabou fazendo falta porque o Lucas Andrade começou a colocar os atacantes no segundo tempo para buscar o empate e talvez a vitória, e o Daniel não esteve à disposição no banco. O time palmeirense fez até uma homenagem para ele no início da partida, na hora de posar para as fotos oficiais. Isso porque quem assistiu o jogo contra o Defensor, que foi o segundo jogo ali, o Daniel acabou tendo uma trombada com o goleiro, né? Acabou levando a pior, teve que ser atendido lá ainda no gramado e acabou não se recuperando a tempo desse jogo decisivo contra o Boca. Então, como eu falei, acabou fazendo falta porque certamente seria um dos atletas que entrariam na segunda etapa. Falei dos destaques do Verdão ao longo da primeira fase, dá pra gente citar também Arthur e Gilberto, tanto que eles ganharam a vaga na partida contra o Boca, né? Entraram nos lugares aí do Ian e também do Ednei. Então o Palmeiras entrou em campo contra o Boca com o Kaique no gol, com o Gilberto na lateral direita, com o Arthur na esquerda, e aí o restante do time igual aos 2 primeiros jogos, né? O Pedro Felipe e o Talisca na zaga, com Pedro Lima e Léo no meio campo, e os 4 atacantes, Cauã Santos, Alain, Kevin e Thales, né? A gente citou dos destaques, outros jogadores ficaram devendo, e aí a gente tem que ressaltar porque tem muita gente que eleva o que a gente fala à 10ª potência, né? Não significa que foram mal na Libertadores, que já não servem para o Palmeiras. Acho que a gente nem, eu pelo menos nem precisaria estar falando isso para vocês, mas é que tem gente que eleva tudo que a gente fala aqui, né? Então, assim, Pedro Lima não fez uma boa Libertadores, o Kevin também bem apagado, aliás, acho que nem deveria ter saído ontem, o Kevin saiu no intervalo para a entrada do Estevão, acho que os dois poderiam ter jogado juntos no segundo tempo, mas enfim, jogadores um pouco apagados. Para mim o Michel teria que jogar mais também, né, sendo titular ou que seja, de repente, ganhado a vaga ao longo da competição. E o Kaique, cara, Kaique a gente tem que falar, infelizmente, né, a falha dele na primeira partida condicionou o Palmeiras chegar na última rodada precisando obrigatoriamente da vitória, e acho que não era esse os planos do Palmeiras, né? Até porque todos sabíamos que o jogo contra o Boca seria muito difícil como foi. Então, vamos lá assistir os 4 gols da partida deste domingo. Bora lá. Dá uma olhadinha aí no primeiro gol do Boca, Verdão sofrendo mais um gol de fora da área na Copa Libertadores Sub-20, hein? E mais uma vez saindo atrás do placar. Verdão sofreu gols de fora da área nos 3 jogos que fez na primeira fase. Esse gol em específico foi do Benítez. Vamos lá para o segundo tempo, onde tivemos o segundo gol do Boca, jogada ensaiada, e o Genés bateu cruzado, e aí entra a discussão. Foi falha do Kaique ou não? Ele protegeu mal o ângulo ali, a bola acabou passando por baixo das pernas do nosso camisa 1. Olha o lançamento do Ian Custódio, o Verdão diminuiu, o cruzamento foi do Arthur para o gol do Thales, artilheiro do Verdão na Copa Libertadores, marcou nos 3 adversários. Cruzamento certeiro do Arthur, a bola passa por cima do goleiro, o Thales ainda se choca com as redes e até se machuca, né? Machuca a cabeça ali. Já com a toquinha de natação, ele deu o carrinho, roubou a bola, e o Riquelme deu assistência para o Estevão, assistência e gol de atletas de idade sub-17 na Copa Libertadores Sub-20, um golaço do Estevão. O Verdão termina a Libertadores de maneira invicta. Bom, tá então, parabéns para as crias da academia por essa campanha na Libertadores, aprendizado, né? Eu vi muita gente colocando no Instagram sobre isso, né? Um aprendizado. Vale destacar também o poder de reação da equipe nos 3 jogos, enfim, né? Falando de coisas boas aqui. E também tem o Campeonato Brasileiro Sub-20 voltando agora, hein? Então, molecada tem que erguer a cabeça para focar, porque temos que defender esse título aí do Brasileirão Sub-20, que volta no dia 21 de julho, agora, ou seja, na próxima semana já tem jogo, sexta-feira, não essa, na outra, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quartas de final, é jogo de ida, a volta vai ser em São Paulo, então boa sorte para as crias nesse andamento de temporada, ergue a cabeça porque a Libertadores era uma competição difícil, enfim, e força ao Kaique principalmente, né? Eu vi ele postando também no Insta, só pelas postagens a gente consegue
decifrar ali, né, que não deve estar sendo um momento legal, mas ele fez questão de lembrar também as defesas que ele fez durante a campanha, que realmente foram muitas, mas teve a falha no primeiro jogo que acabou sendo, sim, decisiva para a eliminação palmeirense. Ele salvou depois contra o Defensor, é verdade, mas aquela falha do Kaique em específica, eu não me lembro de ter visto um goleiro do nível do Kaique, vamos citar, né, goleiro de seleção brasileira, ter uma falha daquele nível recentemente. Mas, enfim, deixando o lado corneta de lado, boa sorte para as crias no restante da temporada. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele seu amigo e comenta, que é importante. Vamos debater o que vocês acharam da participação do Verdão na Liberta Sub-20. Primeira participação do Verdão, já inicia aí com essa eliminação na fase de grupos, mas, enfim, faz parte. Quero o comentário de vocês. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.